Bom dia, boa tarde, boa noite para você, rubro-negro, campeão da Supercopa do Brasil. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu tô feliz demais, né, cara? Vendo o meu Flamengo dando show e amassando o rival, o Foguinho. Que maravilha, né? Não poderia começar a semana melhor. Galera, deixa o like para ajudar o canal, se inscreva se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada, valeu? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E agora vamos ver aqui a imprensa babando pelo excelente futebol do Mengão. Elogiando, né? Vamos lá pro vídeo, simbora. Bem, porque deu o rubro-negro, deu o Mengão mais um título da Supercopa. Vamos ouvir alguns campeões falando? Bora. Agora. É claro que fazer gol em clássico é muito bom, é importante. Mas eu sou atacante e eu quero fazer gol todos os jogos. Quando eu não faço, fico um pouco bravo, mas hoje eu entendo mais, porque nem sempre eu vou conseguir fazer gol. Mas trabalho bastante para poder ajudar a minha equipe. Esse é o intuito e isso que eu quero sempre dentro do clube, ajudar de alguma forma. E hoje, mais uma vez, consegui ajudar. Então, fico muito feliz de estar ajudando o Flamengo a conquistar títulos e assim seja. Sei aonde quero chegar, meu horizonte, o grande sonho da minha vida. E tenho uma ambição gigantesca para isso. E não tem nenhum lugar onde eu possa estar mais confortável trabalhando no clube que eu amo, né? Agora, esse mesmo torcedor aí que está falando bem, amanhã, quando eu errar, também vai pedir para eu sair. Eu sei que essa profissão aqui é muito difícil, ela é muito exigente, ela é dia a dia, é conquistar semana a semana o coração do torcedor. Por isso que eu falei, que sempre falei nas entrevistas, que eu tentei criar um modelo de jogo onde o torcedor se sinta identificado, mesmo nos momentos que não sejam tão bons. Eu vivi como jogador com o maior de todos os tempos, que é o Jorge Jesus. E eu via como ele não relaxava, como ele deixava o time sempre com mais ambição, e aquilo me despertou outra vez essa chama. Olha aí, Jorge Jesus despertou a chama no professor Felipe Luiz, Eugênio Leal. Felipe Luiz é muito promissor, é um técnico ainda jovem demais, mas que tem feito um trabalho excelente no Flamengo desde que assumiu, impressionante. E ontem provou em campo mais uma vez essa qualidade do trabalho que tem feito. O Flamengo foi justo, merecedor, com folgas, foi bem melhor que o Botafogo ontem. A gente precisa entender apenas as circunstâncias. Claro. O Flamengo se reapresentou antes, foi fazer uma pré-temporada antes, fez uma pré-temporada discreta lá nos Estados Unidos, sem muito holofote, trabalhou esse time, preparou esse time, e durante a coletiva, o Felipe Luiz falou muito sobre isso, né? Ele tinha como foco esse jogo de ontem, preparação física, preparação tática, para chegar bem nesse jogo de ontem e jogar como jogou, muito bem, e ganhar o jogo sem sombra de dúvida. E a partir de agora, o time é considerado pronto para o resto da temporada. E vai começar a jogar com mais frequência com os considerados titulares, eu imagino isso. Por outro lado, a gente tinha o Botafogo, que é o contrário. O Botafogo que se reapresentou depois, que ainda não tem sequer um treinador, que perdeu jogadores importantes, ainda não fez todas as reposições, quem chegou está chegando agora. Então era um Botafogo ontem completamente perdido diante da atitude, da intensidade do Flamengo. Esse chute aí é a primeira presença do Botafogo no jogo aos 33 do segundo. E aí logo depois tem essa pichotada do Lucas Halter, que, por exemplo, é um zagueiro que não deve ficar no Botafogo. O Botafogo não quer permanecer com ele, já falhou bastante ano passado, perdeu espaço, só que o Bastos machucado. O Adrielson foi embora, então tem que jogar o Lucas Halter. Não chegou ainda Jair, que se fala, tem outros jogadores aí que o Botafogo está tentando. Então, claramente um Botafogo que não estava preparado para o jogo, que não colocou o jogo como prioridade, ao contrário do Flamengo, que colocou esse ponto. Primeiro grande jogo do ano é a Supercopa do Brasil,
contra o Botafogo, vamos trabalhar para chegar bem nesse jogo. Apesar... O Botafogo não, Amigo o Botafogo Eugênio, não está nem aí para esse jogo. Apesar do Botafogo Você tem ter total vindo... razão, desculpa, professor, na sua explanação de diferentes níveis de preparação, o Botafogo ainda sem técnico, mas o Botafogo contra o Fluminense jogou É isso que bola. eu ia falar. Ah, mas vem cá, você viu o Fluminense? Então, Meu Deus do céu, o Fluminense... você ia falar o que eu falei? Eu ia falar que veio de um jogo promissor, né? Realmente o Fluminense não tá essas coisas. Mas o Botafogo... Não tá essas coisas, não. O Botafogo... Tá de dar dó. Mas o Botafogo teve uma movimentação, o jogo que o Savarino fez contra o Fluminense, ontem o Savarino não apareceu, claro, porque não deixaram ele aparecer, não deram o espaço que o Fluminense deu. O Botafogo vinha, mas só disso também. O Botafogo apareceu esse ano só naquele jogo, é muito pouco. Por isso que eu pensei... Botafogo no Mundial de Clubes já mostrou que é o Botafogo, né? E perguntei aqui, você pensou de forma semelhante, porque será que o Botafogo que está tão atrasado na sua preparação, ou o Flamengo que não deixou? Eu acho Porque que O Flamengo fez uma grande partida. Entendeu? O Acho Flamengo que as duas deixou o Botafogo coisas, né? tonto. É isso aí. Deixou o Botafogo tonto. É um outro nível, assim. Mas eu acho que a gente precisa entender as circunstâncias. A atitude do Flamengo em campo, a pressão na saída de bola, a marcação encaixada. Claro, depois no segundo tempo baixa um pouco, que não vai aguentar jogar naquele ritmo. O Flamengo teve uma questão, até comentavam ontem em casa do jogo. Você, quando vem com essa intensidade que o Flamengo aportou no início do jogo, você tem ali um tempo para jogar com aquela pressão de marcação, de não deixar o adversário jogar, sufocando. Isso, com o desgaste físico, vai se perdendo durante o jogo, é natural. Muitas vezes você leva 15 minutos fazendo aquilo, às vezes 20, às vezes 30, mas não vai fazer 45, é difícil. O que acabou, de certa forma, entre aspas, jogando a favor do Flamengo. Ele jogou 15 minutos de alta intensidade, fez 1-0, aí parou o jogo, por causa da chuva. Aí descansou mais 1 hora e tal, voltou, mais 15 minutos de alta intensidade, fez 2-0. E ali o jogo já estava morto, o jogo já estava resolvido. Então ele pôde, a partir daí, administrar o 2-0, depois fez mais, mas administrando, jogando já com a vantagem no placar significativa contra o adversário que estava tentando se entender no jogo, se encontrar no jogo, com uma peça nova, chegando agora, o Arthur, que é um jogador que vem para o lugar da estrela do time e que precisa ainda se provar no Botafogo, com o Matheus Martins do outro lado, tentando se esforçar ali, mas que tecnicamente é inferior, por exemplo, ao Almada, que teoricamente é um jogador que ele substitui, né? Não é no mesmo espaço, mas numericamente em campo. E um time do meio para trás que ainda está sem ritmo, claramente sem ritmo, ao contrário do Flamengo, que trabalhou para chegar forte. O Textor já falou sobre isso, né? Tem um jogo lá, mas tudo bem, estou pensando lá na frente. O Botafogo está pensando para a partir de Campeonato Brasileiro e início da fase de grupos da Libertadores. Se o próprio gestor ele já vem com esse discurso, ele já prega essa ideia... então, exato. Ele já prega essa ideia, que ele nunca tinha verbalizado, né? Entre aspas, que a Supercopa certa vez ele foi não perguntado faria... sobre isso. Só tem um jogo com o Flamengo Supercopa. Não posso fazer nada se o calendário do Brasil prevê um jogo muito cedo aí. Então, não estou preocupado em contratar um técnico para esse jogo. Ele quer contratar um técnico pensando... Ele colocou Brasileiro, Libertadores e Mundial. Libertadores e Mundial, exatamente. E você vê todo o processo do Botafogo, desde que termina a temporada passada com os 2 títulos, um trabalho brilhante, como ele vai perdendo força, não só na figura dos titulares, mas na presença de elenco mesmo, o que ele poderia, de fato, ter tido uma preparação diferente pensando em Supercopa. É claro que o Leiria, ele reforça isso na entrevista, né? De que a preparação fez muita diferença, o preparo físico, ideia de jogo, enfim, toda essa situação que foi apresentada ontem no Flamengo do Filipe Luiz. Então, quando a gente vê o Filipe Luiz, ele também não precisou usar o campeonato estadual para formar a sua equipe, né? A gente está acompanhando todos os grandes, principalmente São Paulo e Rio, abrindo mão do campeonato estadual para poder preparar a temporada, para poder usar essa pré-temporada, né, de campeonato estadual, para ter o seu elenco que imagina o ideal. Então, quando a gente olha a figura do Botafogo como um time, o Botafogo como um clube, no seu gestor tem esse discurso já de que esse início de ano, de fato, não importa, entre aspas, para definir a temporada do Botafogo, mas perde, acho que 9 jogadores, né, se a gente for contar entre titulares
e reserva. E que jogadores. Perde Almada, Luiz Henrique, Tiquinho, Eduardo, Tietê, vamos lá, amigos Marçal. mesmo, Gatito, Adrielson. Marçal, Adrielson, já foram 8. Barbosa, Danilo, acho que foi o último, né, que para fechar essa conta de 9. Então, assim, se você mantém um grupo, perde uma peça ou outra, seria muito difícil segurar Luiz Henrique, seria muito difícil segurar Almada, você já ganha um corpo para, sim, usar o estadual, pensando em Supercopa. Então, assim, o Botafogo sequer tem hoje um time competitivo, mesmo com alguns jogadores que participaram da grande campanha de Libertadores e Campeonato Brasileiro. É completamente oposto do Flamengo. Além do Flamengo ter um técnico, além do Flamengo ter um trabalho, além do Flamengo ter os seus principais jogadores, o Flamengo já é um time muito mais entrosado e individualmente tem muita capacidade. Flamengo e Corinthians carregam do fim do ano passado. Eles vieram meio na contramão, né? Cada um por motivos diferentes. O Flamengo teve muita contusão, precisou trazer jogador. O Corinthians quase caiu, precisou rearmar. Então, eles rearmaram antes. Esses dois e o Palmeiras já há muitos anos, eles carregam do ano passado uma memória aí que o Botafogo perdeu. O Botafogo perdeu seus principais jogadores. Sim. O Abel falou de atraso do Botafogo, mas é um atraso assumido. A gente vai ver aí a frase do Textor, que tem dois lados. Tem esse lado do atraso assumido, o meu negócio é lá na frente, que a gente não vai conseguir chegar até o fim ganhando tudo, então eu quero ganhar o principal, só que aí tem que bancar o principal. Só que eu acho que ele subestimou, porque não é só uma final de Supercopa, é uma final contra o maior rival, tem um tom meio daquela fábula que eu já evoquei aqui da raposa, que falava que as uvas estão verdes, porque ela não alcançava, né? Também estão verdes. Então, passou um pouco essa coisa de... Ficou chato, porque hoje, agora, essa hora, tem muito rubro-negro tirando sarro de botafoguense em todo lugar. E ele passou por cima disso. Não é uma final contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Vamos supor que o Atlético tivesse ganho a Copa do Brasil. Atlético que ele, Botafogo, já ganhou uma Libertadores. Não é uma situação dessa. Eventualmente, o Textor pode ouvir de algum torcedor do Botafogo. Peraí, tudo bem que pensar lá para frente e tal... Mas o senhor sabe o que é um Flamengo e Botafogo? É isso. É isso. É o Pode principal ver. rival do Botafogo. Não é assim, né? Temos fãs de esportes, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, a fala do Textor. Então, eu entendo o que ele quer dizer, mas era um jogo que valia a taça contra o Flamengo, né? Valia a taça, eu acho assim, vamos lá. O Flamengo não tem nada a ver com a postura do Botafogo. Tá? O Flamengo foi lá, fez o dele muito bem feito e a torcida tem que comemorar, tem que vibrar do mesmo jeito. Ele valorizou a Supercopa da maneira dele. Mas eu entendo quem não valorize. Já falei aqui várias vezes sobre isso. Não, ano passado, a torcida do São Paulo ficou chateada comigo. Falei, cara, a Supercopa é um torneio de um jogo só. É um torneio que, por exemplo, que ele coloca frente a frente o campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Em 2021, o Atlético ganhou os dois, então não tinha que ter Supercopa. Aí não, tem que ter. Aí pegaram lá o Flamengo, tinha sido vice, e colocaram para jogar, porque tem que ter. Então, na verdade, assim, não é um campeonato. É um grande jogo para marcar o início do futebol, da temporada do futebol brasileiro. Que nem marca o início, né? Para o público é legal, né? Vai ser o primeiro grande jogo do ano e tal. Uma cidade que recebe é bacana, tem o tudo seu isso, entretenimento. Mas não é assim, oh meu Deus, perdeu a Supercopa, acabou a temporada. Sim. Não é isso. Os grandes títulos da temporada ali são Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, que o Flamengo ganhou ano passado, um grande título. Esse ano tem para eles e para eles dois, para o Palmeiras e para o Fluminense, tem também o Mundial de Clubes, esse aí é o maior de todos, embora pareça inalcançável. Então, é compreensível que alguém pensando daqui para frente na temporada entenda que a Supercopa é menos importante e que priorize lá na frente. Mas também é compreensível que o Flamengo comece o ano forte, comece o ano bem, mostrando resultados de uma pré-temporada bem feita, com um trabalho planejado e que tem todo o mérito de ter jogado bem, de ter levantado a taça. Então, são situações diferentes. Acho que o Botafogo tem os seus problemas. Tem os seus problemas de ter terminado a temporada um pouco mais tarde que os outros, de ter perdido o técnico, de ter perdido jogadores importantes, não ter conseguido repor ainda. Vai trabalhar um pouco mais, vai demorar um pouco mais. É compreensível o momento difícil do Botafogo. Mas acredito que não seja única e exclusivamente por opção do Botafogo. É
pelas dificuldades que ele está tendo, pelo momento que atravessa. Eu também entendo a fala do Textor. Eu acho que a gente pode abrir um pouco mais a discussão para além da Supercopa. A figura da Supercopa, de fato, ela não define muita coisa, né? Para quem ganha, para quem perde. Eu só acho que o torcedor do Botafogo que hoje está preocupado, ele pode ter certa razão. Porque a gente não sabe se o tempo será amigo do Botafogo, nesse caso. O Textor, ele toma o tempo dele, ele já falou isso algumas vezes, de que o trabalho para buscar um treinador será feito com calma, com tranquilidade, para identificar o potencial do mercado. E acho que o Textor tem crédito quanto a isso, porque viu na figura do Arthur Jorge um personagem super importante, deu super certo. Mas ontem o torcedor do Botafogo que assistiu ao jogo não é só sobre ter perdido o título para o Flamengo, é sobre não ter visto nada do Botafogo, nem perto do que foi o Botafogo da temporada passada. Então eu entendo jogar para esse lado da preocupação, de que o Textor tem razão no que ele fala, mas pensando num contexto maior, a gente não sabe se o tempo será a favor do Botafogo. Eu acho que o timing é ruim, porque o feio é desdenhar depois que perde. Se tivesse ganho, eu estava falando que era o terceiro título seguido. Então, acho que isso é que é chato, sabe? O Flamengo teve todo o mérito de ganhar esse título. Quer ver uma coisa? A Supercopa tem o mesmo valor, a Supercopa, né? A Recopa tem o mesmo valor da Supercopa. Se eles ganharem a Recopa, vão ficar, ganhamos a Recopa. Cara, isso daí é pura hipocrisia, cara. Quando eu ganho, beleza, vale. Quando eu não ganho, não vale, né? Idiotice isso. Realmente, eu também acho que é mais uma taça do que um título. Quer dizer, é título, mas não é aquele título que você faz vários jogos para alcançar o título. Tem títulos e títulos. Depende de como você pensar. Para você chegar aí, você tem que ganhar um campeonato de vários jogos. Ou o Brasileirão ou a Copa. E às vezes nem adianta, que o Atlético ganhou e ainda teve que disputar. Mas enfim, dois, né? Então. eu acho chato em todos os contextos. Houve época aí em que quem perdeu o Campeonato Paulista, o presidente veio e chamou de Paulistinha. Chamou de Paulistinha porque tinha perdido. Né? Mundiais contestados, não é mundial, não é? Pô, fez o campeonato antes, falou que quem ganhasse ganhar, e depois vem. Então, eu acho chato isso não é esportividade, isso não é esportivo. Antes de tudo, a gente está trabalhando com o esporte. O esporte, uma das coisas mais legais do esporte é esse reconhecimento, não você ficar desdenhando depois que perdeu. Eu entendo os argumentos dele, diante de todo esse calendário, de fato, a Supercopa não é o principal. Mas, poxa, teve um adversário que ganhou e ganhou com méritos. E logo depois você vem dizer que o que o cara ganhou vale menos, ou não está interessado naquilo que perdeu para o cara, é feio. Ganhou com méritos É e é mais uma para a galeria do jovem. Que ele já tinha falado antes que não tinha pressa de Mas montar time esse pra desdém, assim, não estou preocupado com a Supercopa, está na cara que é um sangue quente de quem perdeu. Falem do jovem. Legal, né? Pelo menos não veio insinuar desta vez que teve complô, que jogador se vendeu, que não sei o quê, usando a inteligência artificial. Isso aconteceu no só Brasil... no campeonato 2023, 2024 não. Exatamente. E na Ficou Libertadores. pianinho. Ótimo. Complô meteorológico. Senhor John Textor. Tá aí, galera! Gostaram do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. O Mengão amassou o foguinho! Cara, como é bom ver o Flamengo jogando, né? Cara, o Flamengo tá dando gosto de assistir. Tá todo mundo falando, galera, a imprensa em geral. Cara, tá bom demais assistir o Flamengo jogando bola, porque dá show. É um time que agride o adversário, que tem criação, finalização, posse de bola, mais passes. O Flamengo é melhor em tudo. Encurralou o Botafogo, deixou o time na roda, só deu Flamengo, galera. Até os 3-0, só deu Flamengo. O Botafogo fez o seu gol ali, um golzinho, né, cara? Numa rebatida dentro da área, né? Acontece, só que o Flamengo naquele momento já vencia o jogo por 3-0. Então, faz parte também desconcentrar um pouquinho, né? Flamengo tricampeão da Supercopa Rei, Supercopa do Brasil, com méritos. Venceu e convenceu jogando bem. Felipe Luiz está de parabéns pelo excelente trabalho que ele vem fazendo. 18 jogos e apenas uma derrota e 2 títulos no comando do nosso Mengão. Eu quero pedir aqui para você que é novo no canal, inscreva-se, deixa o like e ative o sininho para não perder nada. Estou aqui para trazer os cortes da imprensa falando do nosso amado Flamengo. Valeu, galera, tamo junto. Saudações rubro-negras.